Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje nós entramos no segundo dia de exposição do terceiro livro de Salmos. Aqui com vocês, o professor Fábio Machado. E hoje eu estaria expondo do capítulo 76 até o capítulo 78. No Salmo 76, nenhum evento conhecido corresponde tão intimamente às suas descrições como a destruição do exército de Senaqueribe, o qual a Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento, se refere em seu cabeçalho. O salmista está absorvido no único julgamento tremendo que libertou a morada de Yahvé. Sua música tem apenas um tema: o julgamento de Deus sobre os inimigos de Sião. O salmo está dividido em 4 estrofes, de 3 versos cada. Os 2 primeiros descrevem o ato, os 2 últimos lidam com os resultados, em um mundo de admiração e louvor a Deus. Dos versos 1 a 3, as palavras enfáticas da primeira estrofe são aquelas que designam a cena do ato divino. O brilho de humilde orgulho, de admiração e gratidão é perceptível na quádrupla reiteração. Observe: em Judá, em Israel, em Salém e em Sião. Todos esses nomes são reunidos no eloquente ali, que vai aparecer lá no verso 3. A razão pela qual Israel é objeto dos atos que manifestam seu nome é que ali ele escolheu para habitar. E visto que ele habita lá, o ato especial de julgamento que o Salmo celebra foi lá realizado. Quebrou ali as flechas flamejantes do inimigo, os escudos, as espadas e as armas de guerra. A segunda estrofe, que inicia-se no verso 4, aproxima-se do fato celebrado e descreve com magnífico alcance, brevidade e vivacidade o sono mortal do inimigo. Mas antes de mostrar os cadáveres silenciosos, levanta uma exclamação de reverência ao Deus que assim manifestou seu poder. O salmista se dirige diretamente a Deus. Tu, ó Deus, diz ele, és glorioso ou terrível e excelente, mais do que as montanhas de rapina, ou melhor, das montanhas de despojos, isto é, de Jerusalém, onde o enorme despojo dos assírios foram depositados e onde o Senhor Deus está presente governando. No verso 5, com clareza o salmista expõe aos olhos de seus leitores o processo de destruição desde o início. Ele nos mostra os guerreiros adormecendo na sonolência da morte. O forte coração, os agressores, a grande raça dominante que destruiu todas as nações da terra e não teme ninguém, por sua vez é destruído. Eles dormiram um sono. Eles dormiram e, enquanto dormiam, acharam realmente o sono da morte. Os homens poderosos não puderam resistir. Eles estão paralisados. Não puderam nem sequer mover as mãos. No verso 6, nós observamos que essa catástrofe foi obra exclusiva de Deus. O homem não teve parte nisso. Tanto a carruagem quanto o cavalo são lançados em um sono da morte. Eles foram os 2 principais braços do serviço militar do exército assírio. A terceira estrofe passa da descrição da destruição do inimigo para pintar seus resultados generalizados na manifestação para o mundo silencioso a respeito do julgamento de Deus. Nele, a ira e o amor estão maravilhosamente combinados. E embora nenhuma criatura possa suportar o terrível resplendor de seu rosto,
nem suportar o peso de seu aparecimento, no tempo de sua ira, as mais terríveis manifestações disso têm um lado de ternura e um propósito interno de bênção. No verso 7, o salmista diz: não é de se admirar que sejas tão temido. Quem pode permanecer diante de ti quando irrompe a tua ira? Deus é para o salmista temido e amado. Somente o amor perfeito lança fora o medo, conforme observamos lá na primeira carta de João, no capítulo 4, verso 18. E o amor perfeito não é para os mortais. E quem pode ficar à tua vista quando estiveres zangado? Continua o salmista. Literalmente, desde o tempo da sua ira, absolutamente ninguém pode ficar à vista de Deus. No verso 8, ele fala a Deus que o Senhor fez ouvir o julgamento do céu. Pela destruição do exército de Senaqueribe, Deus falou, por assim dizer, com uma voz de trovão com toda a terra. Ele proferiu um julgamento ou uma sentença que não pôde ser ignorada. A terra temia e estava quieta. Todo mundo, isto é, todo mundo oriental temia. A atenção das nações da Ásia em geral foi totalmente atraída, conforme observamos no segundo livro de Crônicas, capítulo 32, verso 23. E suas mentes foram afetadas pelo medo saudável de Yahvé. O resultado foi que eles permaneceram em repouso e deram a Israel um descanso. No verso 9, quando Deus levantou para o julgamento, essa expressão é extraída do fato de que os homens se levantam quando eles se vingam, ou seja, tomam atitude para salvar todos os mansos da terra. As vinganças de Deus sobre os iníquos são, em grande medida, para o alívio dos justos. A derrota de Senaqueribe aliviou os mansos da terra, isto é, não apenas Israel, mas muitas outras nações oprimidas. As simpatias do salmista estão com todas as vítimas da ambição assíria. No verso 10, certamente a ira do homem te louvará. Embora o sentimento seja geral, aqui sem dúvida faz uma referência especial à libertação recente. A ira do homem, isto é, a fúria perversa do homem e a hostilidade contra Deus e seu povo, dará ocasião para grandes ações da parte de Deus. Ações que trarão a Deus louvor e honra. No verso 11, o povo de Israel agora é abordado. Nessas circunstâncias, eles certamente fizeram votos a Deus no tempo de suas grandes angústias, antes da libertação. Agora, quando a libertação chegar, deverão pagar esses votos. Que todos os que estão ao redor dele tragam presentes para aquele que deve ser temido, ou literalmente ao terrível. O salmista parece afirmar que não apenas Israel, mas todos os outros povos oprimidos que compartilharam o benefício da libertação deveriam fazê-lo. Os presentes que foram trazidos por alguns deles é registrado pelo escritor do livro de Crônicas, lá no segundo livro, no capítulo 32, verso 23. No verso 12, ele cortará o espírito dos príncipes. O espírito parece aqui significar a vida. Deus corta os príncipes em seu auge. Ele é terrível para com os reis da terra, não apenas príncipes, mas também reis, que são cortados quando Deus quer. A morte prematura de Senaqueribe, narrada lá no segundo livro de Reis, capítulo 19, verso 37, ocorreu poucos anos após a destruição de seu anfitrião, na qual deve ter havido muitos príncipes. O cerne do julgamento é a misericórdia. É digno de Deus ferir o opressor e salvar os aflitos.
que não só sofrem, mas também confiam. Quando ele faz seus julgamentos ecoarem do alto, a terra deve manter uma quietude admirável, como a natureza faz quando ouve o trovão. O Salmo 77 é o salmo de um crente aflito e é marcado pela sensação de angústia e reflexão interior. Os principais termos do salmo são as flexões dos verbos lembrar e meditar. Nos versos 1 a 3 do Salmo 77, o salmista estava tão necessitado de Deus que estendeu sua mão ao Senhor durante toda a noite, clamando em alta voz para ser ouvido por ele. Mesmo assim, sua alma recusava ser consolada. Ao mesmo tempo, gemia e se queixava ao lembrar-se de Deus. O que ele sabia sobre Deus contrastava com aquilo pelo que passava. Quanto mais o salmista pensava nessas coisas, mais perturbado ficava. Dos versos 4 ao 6 do Salmo 77, Asaf, o salmista, não conseguia dormir. Tal era a sua aflição que não conseguia sequer falar. Passou a noite toda pensando a respeito de sua situação e de seu passado. Relembrou canções alegres, consultou sua alma e procurou compreender sua situação. Mas o mais importante de tudo foi ter se voltado para Deus. Primeiramente, clama ao Senhor em sua angústia e depois muda de foco. Lembra-se do poder de Deus e de todas as coisas miraculosas que ele fez. Nos versos 7 a 9, imaginando se Deus queria ou não saber mais dele, o poeta pergunta se o Senhor voltaria a ser misericordioso para com ele algum dia. Seu amor se foi para nunca mais voltar? Pergunta. Deixaria de cumprir suas promessas para sempre? Deus se esqueceria de ser bondoso? Em sua ira, fechou a porta para sua compaixão? Esqueceu-se, porventura, Deus de ter misericórdia? Asaf encontrava-se num profundo desespero. Nos versos 10 a 13, o salmista pensou: isto é minha enfermidade. Acaso se mudou ou transformou-se a destra do Altíssimo? E então tomou conscientemente a decisão de se afastar de sua dor e concentrar seus pensamentos na pessoa, nas obras, milagres e no santo caminho de Deus. Afinal, em suas palavras, que Deus é tão grande como o nosso Deus. Com esta pergunta, ele se lembra de que o Deus vivo não pode ser comparado a qualquer outro Deus ou poder. Nos versos 14 ao 17 do Salmo 77, agora volta o salmista os seus pensamentos para a soberania de Deus, que mostrou o seu poder entre os povos, resgatando o seu povo, os filhos de Jacó e de José. Seu controle sobre as águas e os abismos. Além disso, o Todo-Poderoso domina os céus, porque uma tempestade como a que foi descrita nesses versículos é uma mera manifestação de sua força. As tuas flechas é uma descrição poética dos relâmpagos. Nos versos 18 a 20 do Salmo 77, esses versículos contêm imagens de Deus como o Senhor das tempestades e do mar, caminhando sobre as águas. O termo grandes águas pode ser reformulado como várias águas. Em outras palavras, as águas não constituem ameaça para Deus. São simplesmente mais um caminho pelo qual ele pode andar. No verso 20, o salmista conclui afirmando que Deus conduziu seu povo como um rebanho de ovelhas através das mãos de Moisés e Arão.
O Salmo 78 é um salmo de sabedoria e recorda a história antiga de Israel, alternando de forma dramática e poética relatos da fidelidade de Deus para com seu povo e os periódicos acessos de teimosia, obstinação e rebeldia de Israel contra ele. Só o Salmo 119 é mais longo do que este. Com seu grande conhecimento das Escrituras, o salmista Asaf expressa intenso desejo de que a geração atual não repita os erros de tantas que a antecederam. Os versos de 1 a 4 do Salmo 78 declaram o propósito didático do salmista. Ele sente profundamente a solidariedade da nação através de todas as gerações, como pais e filhos são unidos por laços espirituais profundos e pela posse de um tesouro eterno, os feitos poderosos de Deus, dos quais eles estão destinados a transmitir o registro de geração em geração. A história dos dias antigos é uma parábola e um enigma, ou ditado sombrio, pois contém exemplos de grandes princípios e lições que precisam de reflexão para discernir e extrair. Desse ponto de vista, o salmista resumirá o passado. Ele não é um cronista, mas um professor religioso. Seu propósito é edificação, repreensão, encorajamento e o aprofundamento do temor piedoso além da obediência. Em uma palavra, ele pretende transmitir o espírito da história da nação. Dos versos 5 a 8 do Salmo 78, o propósito da vontade declarada de Deus é de que o conhecimento de suas obras para Israel seja transmitido de pais para filhos. As obrigações dos pais pela educação religiosa dos filhos, o verdadeiro vínculo da unidade familiar, a antiga ordem das coisas, quando a tradição oral era o principal meio de preservar a história nacional, a peculiaridade histórica desta nação, por não celebrar heróis e registrar apenas os feitos de Deus pelos homens. Portanto, cada geração deveria pôr sua esperança em Deus e não esquecerem-se de seus poderosos feitos e guardarem seus mandamentos. Dessa forma, não seriam como seus antepassados, obstinados, teimosos, rebeldes e infiéis, que se recusaram a confiar em Deus de todo o coração. O salmista devoto, que sabe o que Deus quis que a vida familiar fosse e fizesse, tristemente reconhece o contraste sombrio apresentado por sua realidade. Mesmo assim, ele fará mais uma tentativa de quebrar o fluxo do mal de pai para filho. Talvez seus contemporâneos ouçam e se despertem para evitar essa implicação de desobediência. Nos versos de 9 a 11, há uma referência a Efraim. Pessoalmente, creio que essa referência não deva ser interpretada como uma alusão a qualquer recuo covarde em uma batalha real. Seja quando os israelitas foram derrotados pelos filisteus e a arca de Deus foi levada, os 2 filhos de Eli mortos e 30.000 morreram, narrada lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 4, verso 1, ou, como outros supõem, no caso entre os gileaditas e efraiminitas, nos tempos de Jefité, quando caiu dos efraiminitas 42.000. Aqui parece ser uma forma puramente figurada de expressar o que é colocado sem rodeios nos 2 versos seguintes. Assim, a revolta de Efraim contra a aliança de Deus foi como a conduta de soldados bem armados e recusando-se a atacar o inimigo. Os filhos de Efraim, isto é, os descendentes de Efraim, eram as maiores tribos de Israel e era a tribo principal na rebelião.
E, portanto, o termo é frequentemente usado para denotar as 10 tribos, ou o reino de Israel, em contraste com o reino de Judá. A palavra é evidentemente usada nesse sentido aqui, não como denotando apenas uma tribo, mas como o cabeça do reino revoltado, ou, em outras palavras, o nome é usado para representar o reino com esse nome após a revolta. Esse versículo, evidentemente, contém a essência ou a ideia principal do Salmo, isto é, que Efraim, ou as 10 tribos, se afastaram da adoração ao Deus verdadeiro e que, em consequência dessa apostasia, o governo havia sido transferido para outra tribo, a tribo de Judá. Observe o verso 67 aqui do Salmo 78. A menção de Efraim como proeminente na infidelidade pode ser uma alusão à separação dos reinos. Nos versos 12 a 14, os detalhes históricos iniciam-se. Mas, como foi notado anteriormente, o salmista parece mudar sua intenção de primeiro narrar as maravilhas do Egito e passa a se aprofundar na história do deserto. O campo de Zoan é o território da famosa cidade egípcia de Tzan e parece ser equivalente à terra de Goshen, ou Gozém, como a maioria conhece. As maravilhas enumeradas são as conhecidas da passagem do Mar Vermelho, a orientação da coluna de nuvem e fogo e o suprimento milagroso de água da rocha. No verso 15, o poeta reúne as duas instâncias nesse suprimento, que foram separadas uma da outra pelos 40 anos de rebeldia. A primeira tendo ocorrido em Horebe, no primeiro ano, e a segunda em Cádiz, 40 anos depois. As duas palavras rochas, no verso 15, penhasco, no verso 16, foram retiradas das duas narrativas desses milagres, narrados em Êxodo capítulo 17, verso 1 e Números capítulo 20, verso 1. O grupo de 4 versos, do 13 ao 16, apresentam os feitos poderosos de Deus, e o próximo quarteto de versos, de 17 a 20, fala da recompensa de Israel. É significativo dos pensamentos que encheram o coração do poeta que ele comece o último grupo declarando que, apesar de tais sinais do cuidado e do amor de Deus, o povo continuou a pecar ainda mais. Embora ele não tenha especificado nenhum ato de pecado anterior. Ele combina exemplos amplamente separados de suas murmurações, assim como combinou exemplos distantes do miraculoso suprimento de água. As reclamações que precederam a queda do maná e o primeiro suprimento de codornizes, e aquelas que levaram à segunda entrega destes, são lançadas juntas, como um em espécie. O discurso colocado na boca dos murmuradores no verso 19 é um lançamento poético em palavras blasfemas, amargas e desafiadoras dos pensamentos da multidão incrédula e obstinada. Eles são representados como quase censurando a Deus com o seu milagre, como totalmente indiferentes a confiar nele e como pensando que ele havia esgotado o seu poder. Dos versos 21 ao 31, o texto inicia-se com a alusão ao fogo do Senhor por causa da incredulidade, que, segundo Números 11, verso 3, queimou no acampamento, pouco antes da segunda entrega das codornizes. Ele entra aqui fora da ordem cronológica, pois a ordem às nuvens para a chuva do maná o segue. Mas o propósito didático do salmista o torna indiferente à ordem cronológica dos fatos. O maná é chamado de grão do céu e pão dos poderosos, e os israelitas o receberam em abundância ou à vontade.
A descrição da queda das codornizes é tocada com beleza imaginativa. Assim, os ventos são concebidos como servos de Deus, saindo de suas tendas ao seu comando e guiados por ele como um pastor conduz suas ovelhas. Ele o deixou cair no meio do acampamento. Descreve graficamente a queda dos pássaros cansados, tempestuosos e espancados. O salmista ainda enfatiza a quantidade, como a areia da praia, e mais a facilidade ao redor de suas tendas. Por isso comeram à vontade e se fartaram, pois Deus atendeu o seu desejo. Os versos 30 e 31, eles dizem que antes que estivessem satisfeitos, enquanto ainda tinham comida na boca, a ira de Deus veio sobre eles e matou os mais fortes, ou os mais jovens, e pinta o rápido castigo da descrença do povo, em linguagem quase idêntica à de Números, capítulo 11, verso 33. O salmista classifica 2 vezes o pecado deles como luxúria e usa a palavra que entra no nome trágico dado à cena do pecado e da punição, Kibrot Hatahavá, ou seja, em livre tradução, os túmulos da luxúria. Nos versos de 32 a 37, o desânimo tímido após o retorno dos espias e a punição disso com a sentença de morte sobre toda aquela geração parece ser aludido. O próximo grupo de 4 versículos descreve o arrependimento superficial e passageiro das pessoas. Quando ele os matou, eles o buscaram, isto é, quando as serpentes de fogo foram enviadas entre eles. Mas tal busca por Deus, que propriamente não o busca de forma alguma, mas é apenas uma forma de escapar do julgamento divino, não vai fundo nem dura muito. Assim, o fim disso foi apenas o louvor com os lábios, mas o coração continuava longe de Deus e infiel a Ele. No meio dessa triste narrativa de infidelidade, brota a adorável descrição da paciência de Deus no verso 38. Não deve ser lido como se simplesmente continuasse a narrativa e se fosse uma continuação dos acontecimentos anteriores. O salmista não diz, ele era cheio de misericórdia, embora isso fosse muito, dadas as circunstâncias. Mas ele está declarando o caráter eterno de Deus. Sua misericórdia é infalível. É sempre seu costume cobrir o pecado e poupar. Portanto, ele exerceu essa tolerância graciosa para com aqueles transgressores obstinados. Ele foi fiel à sua própria misericórdia, ao lembrar-se de sua mortalidade e fraqueza. Dos versos 40 ao 51, a segunda parte do Salmo pode ser considerada como sendo iniciada. O primeiro grupo de detalhes históricos tratou primeiro das misericórdias de Deus e passou para a retribuição do homem. O segundo começa com a ingratidão do homem, que é descrita de uma forma tenebrosa, como tendo provocando, entristecendo, tentando e ofendendo a Deus. O salmista atribui o pecado de Israel ao esquecimento da misericórdia de Deus. Não se lembraram do seu poder, do dia em que ele os livrou de seus inimigos, dos seus sinais no Egito e das maravilhas no campo de Zoan. E assim desliza para um rápido resumo das pragas do Egito, consideradas como conduzindo à libertação de Israel. Eles não são organizados cronologicamente, embora a lista comece com o primeiro. Transformou os rios em sangue, enviou enxames de moscas e rãs para destruí-los, entregou suas plantações às lagartas e suas colheitas aos gafanhotos, destruiu as videiras com granizo e as figueiras com geadas, entregou seu gado à chuva de pedras e seus rebanhos aos raios,
lançou sobre eles sua ira ardente, sua fúria, indignação e hostilidade. Enviou contra eles muitos anjos destruidores. Voltou sua ira contra eles, não lhes poupando a vida, mas os devastando-os com peste, matando todos os primogênitos do Egito, a flor da mocidade ou juventude na terra de Cã. O próximo quarteto de versos, dos versos 52 a 55, passa levemente sobre a história do deserto e o assentamento na terra, pois o Senhor tirou seu povo como ovelhas e os conduziu como a um rebanho, os guiou com segurança e a salvo, enquanto afogou todos seus inimigos. Levou o povo até os limites da Terra Santa, a região montanhosa que conquistou para eles. Expulsou as nações, dividiu as terras, lhes dando por herança, e assim estabeleceu as tribos de Israel. No verso 56, o salmista se apressa em uma narração renovada de rebelião repetida, que ocupa o próximo grupo, dos versos 56 a 64. Esses versículos cobrem o período desde a entrada em Canaã até a queda do santuário de Siló, durante o qual havia uma tendência contínua de recaída na idolatria. Esse é o pecado do qual Israel é acusado na época dos juízes. A figura de um arco enganoso ou traiçoeiro no verso 57 descreve bem o povo como falhando em cumprir o propósito de sua escolha por Deus. Como continuaram por à prova o Deus Altíssimo, se rebelaram contra ele, desobedeceram seus preceitos, sendo infiéis como seus antepassados, mostraram-se indignos de confiança, provocaram a ira de Deus a construir altares idólatras, despertando seus ciúmes. Ao contemplar tudo isso, Deus se enfureceu e rejeitou por completo Israel. Portanto, os próximos versículos contam com intensa energia e emoção a triste história da humilhação de Israel sob os filisteus. A linguagem é extraordinariamente forte em sua descrição da repulsa e rejeição de Deus à nação e ao santuário, e é um instinto de tristeza misturado com o reconhecimento severo de sua justiça no julgamento. Que quadro trágico o salmista desenhou! Siló, a morada de Deus, vazia para sempre. A glória, isto é, a arca, nas mãos dos inimigos. Seu povo morto à espada. Jovens foram consumidos pelo fogo, sem alegres cânticos nupciais. Os próprios sacerdotes foram massacrados e não puderam ser lamentados por suas viúvas. Dos versos 65 a 72, os dois últimos grupos de versículos retratam a grande misericórdia de Deus em libertar a nação de tal miséria. A ousada figura de seu despertar como do sono e lançando-se sobre os inimigos de Israel, que também são seus, com um grito como de um herói estimulado pelo vinho, está mais de acordo com o fervor oriental do que com a nossa imaginação, um pouco mais fria, mas expressa maravilhosamente a transição repentina de um período durante o qual Deus parecia passivo e descuidado com a miséria de seu povo, para um período em que seu poder resplandecia triunfante em sua defesa. O fato em prosa é a longa série de vitórias sobre os filisteus e outros opressores, que culminou na restauração da arca, a seleção de Sião como sua morada, que envolveu a rejeição de Siló e, consequentemente, de Efraim, em cujo território Siló estava. Então, a escolha da tribo de Judá, do Monte Sião que ele amou. O Senhor escolheu Davi, tirando-o dos apriscos do rebanho, para cuidar do seu povo, Israel, a sua herança. Com o coração sincero, Davi cuidou deles,
e os conduziu com prudência e sensatez. O reino davídico é, na opinião do salmista, a forma final da existência nacional de Israel. E o santuário, como o reino, é perpétuo, como os céus elevados ou a terra firme. Irmãos, eu gostaria de meditar com breves palavras no Salmo 78. Quando nós o lemos, somos levados a pensar: como Israel pode ser tão rebelde, obstinado e ingrato? Mas, infelizmente, a atitude dos cristãos não tem sido diferente. Deus é tão bom para com cada um de nós, todos os dias. Mas quantos de nós se lembra de agradecê-lo? Primeiro, por tão grande salvação que Ele nos deu. Depois, pela vida, pela saúde, pelo alimento, pelo nosso lar e família. Enfim, parece que a maioria de nós não sabe agradecer pelo que recebemos do Senhor. Somente reclamar por aquilo que ainda não conquistamos. Que o Eterno nos ajude a sermos gratos, a sermos agradecidos. Amados, assim nós concluímos a exposição de hoje. Que o Eterno os abençoe e até amanhã, se Deus quiser.